Irmãos, este é mais um salmo de Davi. É interessante, no passado eu planejei, a Dervan planejou, fazer uma sequência de salmos. Não era agora. A nossa vida não pertence a nós. Amém, Jesus. É Ele que diz a hora. Glória a Deus. É Ele que diz o que a gente deve dizer. É Ele que traz à tona o que está no coração dele. Nesses últimos dias eu tenho sofrido um pouco sobre isso. Quando o Senhor compartilha coisas do seu coração conosco, Ele diz, fala, primeiro para mim, mas eu quero que tu fales. Este é mais um salmo de Davi. Aqui, provavelmente, esse salmo foi escrito após a morte de Saul. Com a morte de Saul, na guerra contra os filisteus, com a sequência também da morte de Jonatas, filho de Saul, que seria o sucessor de Saul no trono de Israel. O sucessor então agora seria Davi, que foi ungido pelo profeta Samuel, como a gente conhece a história. Por ordem de quem? Samuel, do conselho, do sindicato, de Deus. Deus ungiu Davi. Ai, Samuel, unge Davi como rei. Mas Samuel era vivo. E assim ficou ainda por alguns anos. E agora Saul morre. Jonatas, seu filho, sucessor imediato, morre na guerra. Resume-se que Davi compôs esse salmo 7 anos depois da morte de Saul. Na nossa visão hoje é automático. Davi, ungido rei, as 12 tribos reconhecem Davi como rei, porque Deus ungiu. A coisa é fácil quando o nosso coração está inclinado a obedecer ao Senhor, mas quando não está inclinado, nós questionamos tudo. E 11 tribos questionaram Davi de ser o sucessor. E durante 7 anos e alguns meses, Davi só reinou em Judá. Está lá na palavra, só você ver. 7 anos depois, quando morre um último parente que era vinculado pelo lado de Jonatas, me parece. Esqueci o nome agora, porque o nome não é fácil de gravar. As 11 tribos resolveram reconhecer Davi como rei. E aí Davi faz esse salmo, celebrando a união entre os irmãos. Deus nunca quis que Israel se visse como 12 tribos. Queria que se visse como uma nação cujo governo é do Senhor. Todos irmãos. As 12 tribos era uma organização para administrar, para situar dentro do território, mas não para plantar um sistema de divisão dentro do coração de cada um. Davi celebra isso aqui. As 12 tribos agora têm um só rei, que se vê como uma só nação. Davi, nesse texto, nesse salmo, enfatizou 3 coisas, que é o que nós vamos conversar hoje. 3 pontos. O primeiro ponto está muito claro, que era bom e agradável. Em algumas traduções diz que era bom e suave, que os irmãos vivam em união. Em união. Então o salmo, como a gente falou aqui algumas vezes, o salmo é o homem falando para Deus, retratando suas experiências para Deus. Nesse momento o salmista não está falando de sofrimento, não está falando de guerras, não está falando de angústia, não está falando de perseguição. Ele está falando que ele está fazendo um hino de exaltação ao relacionamento harmonioso entre quem? Irmãos. É um hino de exaltação a esse momento. A harmonia entre irmãos, que traz um resultado, traz uma consequência, Márcia.
a bênção do Senhor e a vida abundante do Senhor a quem crê e vive dessa forma. Amém. Glória a Deus. Davi, o salmista, está com a alma leve. Leve. Está com a alma alegre, leve e livre, falando de como é saudável sentir-se família de Deus. Amém. Esse é o sentimento, é isso que ele está expressando no seu salmo. A alegria e ver as 12 tribos agora unidas em torno do rei que Deus estabeleceu. Ele fala do prazer de ter irmãos, de ter amigos, de ser parte do povo de Deus. Da alegria em ser família do Senhor. Sentir-se membro do mesmo corpo que somos um no Senhor. É isso que Davi está exprimindo, está expressando. Por quê? Porque esse sempre foi o projeto de Deus. E Davi era um homem segundo o coração de quem? Deus. Então, quando diz que é um homem segundo o coração de Deus, era um coração humano que estava interligado com o coração de Deus, com suas fragilidades, com suas limitações, com suas fraquezas, mas querendo fazer a vontade de Deus, querendo agradar a Deus. E quando errava, ele sentia o quanto ele era miserável e o quanto ele tinha se afastado do que era precioso. Por isso que ele exprime lá no seu salmo: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Era o prazer que ele tinha de andar com o Senhor. O livro dos Salmos tem 150 salmos que a gente já conhece. Mas há uma sequência de 15 salmos que vai do 120 ao 134, que são chamados de salmos dos degraus. Do 120 ao 134. Ou chamado de salmo das subidas. E tem uns salmos de romagem, salmo de romagem. Acredito que vem de romaria, né? Por quê? Acredita-se que esses 15 salmos foram escolhidos, o critério de 15 salmos foram escolhidos por causa da escada principal que dava acesso ao templo de Jerusalém, que era de 15 degraus. Talvez isso tenha sido um critério, mas isso é o menos importante. Estes 15 salmos destinavam-se para que os judeus, nas suas peregrinações, os judeus tinham 3 festas principais, haviam outras, mas as principais eram a Páscoa. Aí existia a festa das colheitas, que a gente conhece como Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Eles saíam das suas cidades, das suas vilas, não importa onde morasse na nação de Israel, no território de Israel. Eles iam caminhando, peregrinando juntos, as famílias juntas, para Jerusalém. Para chegar em Jerusalém, poder adorar o Senhor. Era essa visão que se tinha de relacionamento com o Senhor na época. Hoje você tem a visão de que você pode seguir o Senhor onde você estiver. Amém. Na sua casa. Onde você estiver. Mas naquele tempo a visão era que eu tinha que ir à igreja, ao templo que estava em Jerusalém. Então havia as peregrinações. Se formavam, as famílias se uniam e saíam de estrada fora a pé, indo para Jerusalém, juntas. Não importava de que cidade fosse, saíam juntas. E assim se formavam os peregrinos, por isso que salmos de romagem, de romaria. Eles iam em direção a Jerusalém para chegar no dia da festa. Para que se destinavam então esses salmos? Para que eles cantassem durante essas peregrinações. Os 15 salmos eram cantados quando eles estavam indo para Jerusalém. E qual era o objetivo? O objetivo era dar o sentido na alma deles, no coração de cada um, acerca da história que eles tinham, de que eles eram um povo escolhido do Senhor, de que estavam juntos como irmãos,
indo pelo mesmo caminho, para a mesma cidade, para o mesmo objetivo. Fazer o quê? Louvar e exaltar o único Deus a quem eles serviam. Esse era o objetivo. Os 15 salmos era para dar aquela visão, a mesma alma, o mesmo sentimento, o mesmo coração, eles andando juntos, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, para quando chegar no templo, já chegar cheios da presença do Senhor. Glória a Deus. O Senhor nunca escondeu os seus propósitos, o seu projeto para nós, de estar perto de nós. Por isso que o Salmo 122 diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos? É isso aí. Alegrei-me, chegou a hora, chegou a festa. Vamos todos juntos, caminhando para Jerusalém. Para quê? Para ir à casa do Senhor, louvar o nosso Deus. Esse era o objetivo. Eles irem cantando. E o que é que o Salmo 122 fala? Os nossos pés estão dentro das tuas portas. Ó Jerusalém, eles dentro de Jerusalém já querem cantar isso. Jerusalém está edificada como uma cidade firme e bem protegida. E no 4 ele diz, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel. Para quê? Para darem graças ao nome do Senhor. Eles iam cantando isso. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de eu ir para a casa do Senhor. E mais do que isso, alegria para ir na casa do Senhor junto com meus irmãos. Era isso que estava sendo produzido no coração deles, na mente deles. O salmista declara no Salmo 133 que ao viver junto com seus irmãos, sua vida passa a ter sentido. E ele pode estar e celebrar junto com eles. Consequência, receber a bênção do Senhor. O salmista celebra dessa forma, porque ele sabe, pela história do seu povo, que sem esse sentimento governando as nossas vidas, nosso coração não irá perceber, nem usufruir da bênção e da vida que vem do Senhor. Infelizmente, muitas coisas no Evangelho, se eu não creio, eu não vejo. Eu só vejo se eu creio. E a comunhão entre irmãos é um desses fatores. Se eu não creio que Deus pode promover a comunhão entre pessoas diferentes, que pensam diferentes, que têm realidades diferentes, que têm histórias diferentes, se eu não creio que Deus faz alguma coisa, eu não vou ver a comunhão. E ainda vou duvidar. E ainda vou criticar quem disse que está vendo. É assim que funciona. O salmista Davi, o rei Davi, conhecedor da história de Israel, tem exemplos negativos ele poderia lembrar. Exemplos de pais israelenses, de mães, de líderes, de parentes, de esposas, de maridos, e por aí vai. Cada um no seu papel. Que exemplos negativos ele poderia lembrar? Exemplos negativos que afetaram a comunhão entre irmãos, afetaram a comunhão na família, afetaram a comunhão na liderança, afetaram a comunhão do povo. Que exemplos eles poderiam? Eu peguei só 4 exemplos aqui. Ló, Ló, sobrinho de Abraão. O pai de Ló faleceu. Deus dá uma ordem a Abraão: sai da tua terra e tudo aparei dela, e vai para a terra que te mostrarei. O irmão de Abraão falece, e Abraão resolve acolher Ló e leva junto com ele. Mas mesmo com todo o cuidado que Abraão teve com Ló, mesmo com todo o zelo, com toda a proteção, mesmo tendo acolhido, Ló só pensava em seus próprios interesses. Ló não tinha compromisso com a fé de Abraão. Ló quebrou a harmonia que Abraão tanto queria cultivar com seu sobrinho. E chegou ao ponto de dizer:
de escolher a melhor parte e deixar o resto para Abraão. Abraão que tinha acolhido ele. Precisamos tomar cuidado com o que andamos. Nem todos estão respeitando a tua fé. Nem todos querem ver a tua harmonia com Deus. Nem todos querem ver a tua harmonia com os irmãos. Infelizmente é assim. E Ló não estava preocupado com o relacionamento de Abraão com Deus. Não estava preocupado de Abraão cumprir seu chamado diante de Deus. Abraão teve Isaac e Ismael. Quem lembra aí qual era a mãe de Ismael? Sabatina. Quem era a mãe de Isaac? Quem era que Deus tinha chamado para a promessa? Mas Agar queria a primazia para Ismael. E criou intrigas entre ela e Sara. Deus tinha dito que Isaac era o filho da promessa. Mas que Ismael receberia uma bênção especial. Agar tentou forçar a situação do jeito dela. E aquilo que era para ela receber de forma natural, de forma tranquila, leve, ela transformou numa expulsão. Teve que ser expulsa e seguir deserto adentro, com poucos recursos. Mas Deus abençoou. Ela recebeu, Ismael recebeu a bênção que Deus prometeu a Ismael. Mas o sacrifício que custou, o preço que custou a Agar e a Ismael, poderia ter sido evitado. Por quê? Porque Agar não esperou o momento de Deus. Agar não esperou a forma de Deus agir. Agar queria que Ismael recebesse a bênção de Isaac. A bênção de Isaac era de Isaac. A bênção de Ismael era de Ismael. Assim diz o Todo-Poderoso. Amém. É assim que funciona a vida. E a gente pode às vezes quebrar a harmonia no meio dos irmãos, dentro da igreja, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa família, porque a gente quer o que não é nosso, quer o que é do outro. O do outro é do outro, o meu é meu. O que Deus está reservando para mim é para mim. Eu não tenho que desejar o do outro. E aí a harmonia é quebrada. Na família, nos irmãos, na empresa, seja onde for. Davi sabia dessa história. Isaac teve Esaú e Jacó. Quem era a mãe deles dois? Muito bem, gente. Estou compartilhando com vocês para vocês falarem um pouco por mim. Amém. Se desentalar aqui vai fluir melhor. Deus tinha avisado que escolhera Jacó. Quem nasceu primeiro? Esaú. Quem nasceu depois? Jacó. Qual era a tradição dos povos? Quem herdava tudo? Homogêneo. Mas Deus disse que a bênção era de Jacó, quando ele estava ainda dentro do ventre. O mais novo herdará. Mas Rebeca queria garantir a primazia de Jacó e convenceu Jacó a enganar o próprio pai. E Jacó já tinha se aproveitado do próprio irmão. Veja quanto desequilíbrio dentro da família, entre irmãos, com pai e mãe. Isaac era o líder.
Problemas que são originados por a gente querer ajudar Deus nos processos de Deus. Quem disse que Isaac iria receber foi Deus. Que Jacó receberia foi Deus. Não cabia a Rebeca fazer nada. Quando Deus disse que vai dar a primazia a fulano, ele vai dar. Quando ele diz que vai levantar fulano para ser líder daquilo ali, ele levanta. Não importa o momento. Não importa o momento. É ele que vai fazer. E eu posso fazer o que for. Não vou impedir. Outra pessoa pode se levantar contra. Não vai impedir. Agora eu, que estou consciente, que digo servir ao Senhor, se eu crio embaraços, eu vou sofrer e vou provocar sofrimentos em outros. Mas lá na frente Deus vai cumprir a história dele. O propósito dele vai se cumprir. Era Jacó e foi Jacó. José era o caçula. E o único filho de Jacó, Raquel. Deus deu sonhos a José. Jacó, José, era caçula, o mais novo. Além dele, tinha 10 irmãos, mas esses 10 irmãos eram da outra esposa de Jacó. Os 10 irmãos não suportaram Jacó. Não suportavam Jacó. Não o acolheram como irmão. Simplesmente o odiaram. Formaram a panelinha entre eles 10 e rejeitaram José no meio deles. Por causa desse ódio dominando o coração deles, deletaram, cancelaram, mataram José em suas vidas. O ódio faz isso. O ódio que nós temos por qualquer pessoa, nós matamos aquela pessoa dentro das nossas vidas. É assim que há um desequilíbrio entre nós. Davi era o filho mais novo, o de menor estatura, e cuidava das ovelhas do seu pai. Seus irmãos, e Davi era tão mais novo, com certeza o de menor estatura, né? Dissemos, cuidava das ovelhas do seu pai, e não tinha, era tão inexpressível para a família, que quando Samuel foi buscar os filhos de Jessé, só lembraram de Davi quando Jessé disse, quando Samuel disse o quê? Ele não tem mais filho não, porque Deus disse que não é nenhum desses que você apresentou. Ah, tem Davi, esquecido, o menor, caçula, mais novo, foi esquecido pela própria família, mas estava ali. Seus irmãos eram mais velhos, mais altos, e tinham outras ocupações mais importantes nos negócios do pai, e já serviam o exército de Israel. Mas Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Seus irmãos ridicularizaram Davi, desprezaram, não trataram ele como irmão. Davi se tornou o maior rei de Israel. De todos os reis, foi o mais importante. Quem poderia ir? Só o Senhor. Não se ponha na frente diante do que o Senhor está fazendo. Porque Davi virou o maior rei de Israel. E ninguém mais ouviu falar dos irmãos de Davi. Quantas coisas podem destruir a harmonia, o bom relacionamento entre irmãos? Estarmos no meio dos irmãos, mas só pensarmos em nossos interesses e nossos projetos pessoais. Como atrapalha. Criarmos intrigas, conversas, mentiras, fofocas para afastarmos do meio
que não gostamos. Criamos as panelinhas para afastar quem não deve fazer parte da minha panelinha. Eu vivi isso muito ao longo da minha vida. Em trabalho, em igreja, em escola. Eu vi. E graças a Deus. Dou graças a Deus hoje. Porque Deus nunca me conformou a participar de nenhuma panelinha. Sempre transitei entre as panelinhas. Entrava. E foi? Como é que vai? E eu acabei fazendo parte do relacionamento entre todos. Todos me respeitavam. Mas cada um lá no seu grupinho. Um grupinho contra o outro. Mas eu passava de todos. Não me submetia em nenhuma das panelinhas. Eu não me via, eu não via aquilo correto. Alimentarmos em nossos corações o ódio. No ódio eu desejo que tal pessoa não exista mais. Mato a pessoa em meu coração. De todas as formas. Com minhas palavras, com minhas atitudes, com a minha indiferença. Não saber conviver com as diferenças. Não aceitar que somos diferentes uns dos outros. Tenho que tolerar, irmãos, os diferentes de mim. Eu tenho que tolerar. Por quê? Porque vocês vão ter que tolerar as minhas diferenças. Todos nós somos diferentes. Esse é o desafio da vida cristã. Quando a gente se converte, torna todo mundo igual. Ou alguém já viu isso na palavra? Todo mundo fica igual no dia seguinte. Continuamos diferentes. Por isso que uma das coisas admiráveis da Bíblia é a realidade da Bíblia, ela ser verdadeira, ela ser autêntica. É a convivência entre diferentes, pessoas que vieram de origens diferentes, de lares diferentes, de histórias diferentes, ranços de coração diferentes. Uns leves, outros pesados, carregando fardos, insistindo em carregar esses fardos dentro do reino de Deus. E aí não consegue enxergar a vida do Senhor fluindo no meio de tudo. Por isso Davi nesse salmo faz um hino de exaltação ao relacionamento com harmonia entre irmãos. O salmista Davi não quer que ruindades humanas minhas afetem a minha convivência entre vocês. Essas ruindades têm que ser tratadas diante de Deus. E muitas são tratadas no meu relacionamento com vocês. E assim um com o outro. Irmão, ferro afia ferro, irmão afia irmão, cristão afia cristão. É assim que funciona. É assim que funciona a família. A família de Deus. O que é que você vai ver nas cartas de Paulo? Suportai-vos uns aos outros em amor. Perdoai-vos uns aos outros. Socorrei uns aos outros. Acudi-vos uns aos outros. Aconselhai-vos uns aos outros. É tudo uns aos outros, porque precisamos uns dos outros. E nas nossas diferenças o Senhor vai trabalhando. É assim que funciona. O Senhor quer que tenhamos uma vida livre, leve, sem fardos desnecessários na nossa vida. Por quê? Porque é bom e agradável que os irmãos vivem em união. A união, segundo ponto, a gente vai para o Salmo 133, 2. A união é o resultado da ação de Deus no meio dos seus filhos. A união é o resultado da ação de Deus no meio dos seus filhos. Na segunda parte do Salmo 133, ele fala que a união entre irmãos é como óleo precioso. Ele está fazendo uma comparação. O óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Ele está lembrando que o primeiro sumo sacerdote de Israel é alguém que conhece a história de Israel. O primeiro sumo sacerdote foi quem? Arão.
Então ele está vendo a figura de Arão vestido com as vestimentas sacerdotais. Mas interessante que eu já vi pregações sobre a barba de Arão. Ele não está falando da barba de Arão. Ele está falando do óleo. O que ele está enfatizando aqui é o óleo. Esse óleo é derramado na cabeça, vem de cima para baixo, é derramado na cabeça, esparrama pela barba do sumo sacerdote que era Arão, e esparrama e desce pela sua vestimenta. O óleo significava consagração. Alguém estava sendo consagrado para servir ao Senhor. Consagrado para quê? Ministrar diante do Senhor. Então ele estava autorizado a entrar no Santo dos Santos para ministrar no adoração, sacrifício, pedir perdão em nome de todos. Chamava-se esse ato de unção. O sumo sacerdote ungido. Aquela pessoa estava recebendo o quê? Autoridade, capacitação, reconhecimento de Deus para desempenhar aquela função. Isso era a unção do sumo sacerdote com óleo derramado sobre sua cabeça. O slide 1 aí, seu menino. Essa era a vestimenta sacerdotal. A barba, mais ou menos, derramando sobre a cabeça, desce pela barba e vai bater nessa, parece uma placa, com 12 pedras preciosas, todas diferentes umas das outras, representando as 12 tribos de Israel. É isso que o salmista está se referindo, a essa vestimenta. Ele está dizendo que o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, desce por sua barba e esparrama na frente da sua veste, e se esparrama pelas 12 pedras, entre as 12 pedras, o óleo do Senhor. A descrição do salmista é de que o óleo veio de cima para baixo. A unção de Deus é de Deus, não é de nenhum pastor, de nenhuma liderança. Só Deus unge, só Deus capacita, só Deus faz o reconhecimento. E ele derramou de cima para mostrar que Arão estava sendo reconhecido do alto. Desceu pela roupa sacerdotal, derramou a unção. A comunhão verdadeira do povo de Deus começa nos corações de cada pastor, irmãos, de cada líder, e se espalha entre os liderados. Infelizmente, muitos pastores são inimigos um do outro, não de boca, mas de atitude. Muitos líderes não respeitam a área um do outro. Muitos pastores não respeitam o ministério um do outro. Criticam, menosprezam. Como os liderados vão se comportar? Aí você vê a crise em muitas igrejas, no meio do povo de Deus. Começa a ser da liderança. Então tem que descer pelos líderes. Porque tudo será feito pelo reino das trevas para quebrar a unidade da liderança, para criar problemas entre quem lidera. Vocês pensam que acontece pouca coisa que tenta afetar meu relacionamento com o ancião? Qual é a estratégia do reino das trevas? Não há harmonia. É assim que funciona. Muitos anos atrás, eu nem casado era, né? Eu estava na Teosópolis, era líder da mocidade. Aliás, eu já era líder há alguns anos. Eu tinha alguns questionamentos com a programação, com algumas coisas que a igreja fazia. Questionamentos. E nas reuniões eu colocava um certo irmãozinho. Um dia eu fui passando ali pela beira-rio,
Hospital de Olhos Viraria, mais ou menos ali. Ele me encontrou. Olha, como é que vai, que não sei o que, rapaz, você não sei o que, aquela opinião sua, que não sei o que, que não sei o que. Aí começou a falar mal do pastor. É porque o pastor não sei o que, o pastor não sei o que, porque o pastor não sei o que. Quando ele parou, eu disse: quem é teu pastor? Não, eu estou perguntando uma coisa muito simples a você. Quem é teu pastor? Não, eu sou da igreja lá, então ele é teu pastor. E você está falando mal dele. Você procurou a pessoa errada para falar dele. Eu posso ter alguma diferença de opinião com ele, mas ele é meu pastor. E assim eu reconheço diante de Deus. O salmista descreve o óleo escorrendo pela roupa de Arão. Na roupa de Arão havia aquelas 12 pedras, como a gente falou. E esse óleo derramava, chegava ao peitoral de Arão e se esparramava entre as 12 pedras. O óleo da unção vinha de Deus, derramava sobre a cabeça do sumo sacerdote, consagrava sua vida e depois alcançava as 12 tribos de Israel. Esse era o objetivo do Senhor. Harmonia, união entre as 12 tribos. No meio de tudo, promoveria a união, uma convivência boa e agradável entre eles, promovida pela unção do Senhor. Quem é o óleo hoje do Senhor? Quem sabe dizer? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre quem? Quem é o sumo sacerdote eterno agora? O último sumo sacerdote? Jesus. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. E o Espírito Santo flui de onde? Desce do alto sobre Jesus, o cabeça do corpo de Cristo. Entra no corpo, espalha pelo corpo, promovendo a união no meio dos irmãos. É assim que é a igreja do Senhor. Se eu deixo o Espírito agir em minha vida, se eu estou vinculado ao corpo de Cristo, é isso que é bom e agradável. Porque a união que vem do alto, promovido pelo Senhor, o Senhor flui dentro da unidade da igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas, igreja não é fazer jantar, igreja não é fazer festa, igreja não é fazer encontro, igreja é relacionamento entre irmãos. Isso é igreja. A igreja, vocês se tornarão conhecidos pelo quê? Porque vocês vão fazer muitos congressos, vocês vão botar uma placa bem grande de igreja, vocês vão fazer programas no YouTube, vocês vão fazer programas de televisão, vocês vão fazer isso, vocês vão trazer pastores renomados, vocês vão ter vários corais, vocês vão ter cantores evangélicos, vocês vão ter isso, e aí vocês vão se tornar conhecidos. Foi isso que Jesus disse? Não, vocês se tornarão conhecidos se vocês se amarem uns aos outros. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E foi essa frase que eu ouvi dias atrás, de uma pessoa que eu não esperava, passou de repente e disse: Deus não nos chamou para gostar de pessoas, mas para amar, porque se eu gostar apenas, eu vou escolher com quem eu convivo. Por isso que Ele me chamou para eu amar. Eu tinha que fazer o quê? Calar minha boca, ficar quieto. Nunca tinha calado minha boca. Quando Deus quer falar, Ele fala. Amém. Não importa com quem, não importa onde. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje, o povo de Deus é a igreja que Ele resgatou na cruz, através de Jesus. Jesus, o cabeça, aquele último sumo sacerdote que recebe a unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Desce por ele e alcança todo o povo de Cristo. Deixa Ele te consagrar, meu irmão. Deixa Ele te ungir. Se espalhar, o Espírito Santo se espalhar na tua vida, em você e através de você, alcançando outras vidas, que você possa abençoar no corpo de Cristo. E lute, se esforce para manter a unidade do Espírito, como Paulo fala em Efésios, lutando para guardar a unidade do Espírito.
Nunca desista de manter a unidade do Espírito Santo na igreja. Não permita que nada separe você dos seus irmãos. Porque esse é o maior objetivo que as trevas estão querendo. Você isolado, você será uma vítima mais fácil do reino das trevas. Terceiro ponto. Na comunhão dos irmãos, o Senhor derrama a sua bênção e a sua vida. Aí vamos para o terceiro ponto, o orvalho de Hermon. Né? Aí ele compara a união entre os irmãos como o orvalho de Hermon, o monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor tem a bênção e a vida para sempre. O segundo slide, Jair. Esse é o Monte Hermon. Ele tem 2.800 e alguma coisa, quase 2.900 metros. Veja que do meio para cima, ele está o quê? Que cor? Azul? Branco. Ali são geleiras. Neva lá em cima. Forma gelo. E muito gelo. Esse é o Monte Hermon hoje. Ele existe. Não é figura de linguagem. Não é a coisa poética que o salmista estava se referindo ao Monte Hermon. O Monte Hermon fica a 200 quilômetros de Jerusalém. 200 quilômetros, para nós aqui é o quê? Eunápolis, né? Mais ou menos Eunápolis. Obrigado aí. O Monte Hermon fica no norte de Israel. Jerusalém fica ao sul. Jerusalém fica em cima do Monte Sião. O Monte Sião, na verdade, é um conjunto de montes. Não é um monte só. Igual o Monte Sinai. Também são vários montes que chamam-se Monte Sinai. Então, o Monte Sião, Jerusalém fica em cima do Monte Sião. Passa o outro slide aí, Jair. Ao vivo é mais emocionante. Foi não? Bom, quando você... O orvalho. O salmista fala do orvalho do monte Hermon. Para lembrar, o orvalho é isso. As gotinhas d'água que começa com aquele clima meio gelado e se transforma em gotas d'água. Esse é o orvalho do monte Hermon. Que nós vamos conversar agora. O que o salmista está comparando a união entre os irmãos com o orvalho que vem do Monte Hermon? O orvalho do Monte Hermon vem das geleiras do próprio monte, né? E ele se espalha por toda a região próxima, indo até o sul de Israel, chegando em Jerusalém, no Monte Sião. As geleiras do Monte Hermon acabam assim produzindo o orvalho, cria chuva e forma o início do rio Jordão, que tanto a gente conhece. A geleira do Monte Hermon produz esse orvalho que se espalha por grande parte de Israel, trazendo melhoria climática, porque aquela região é seca, é árida. Então o orvalho do Monte Hermon, pela manhã, cai em boa parte de Israel, trazendo o quê? Uma melhoria no clima do país. A geleira que descongela é suficiente para começar a formar o Rio Jordão. Ao formar o Rio Jordão, ele se une a mais dois afluentes, ainda menores também, e forma o Mar da Galileia. O Mar da Galileia. Monte Hermon, as geleiras, formam o Mar da Galileia. As águas do Mar da Galileia abastecem
Não sei, naquela época de Jesus e na época de Davi já tinha isso também. Muitas cidades, vilas, abasteciam de água, ajudava a agricultura e possibilitava o quê? A pesca. Mas o mar é chamado assim, mas na verdade ele é um lago. Mas a água transborda, porque continua chegando água dos afluentes do Jordão e outros lá que vêm das geleiras também do Hermon. E a água que transborda dá um recomeço ao Rio Jordão. O Rio Jordão renasce de novo do mar da Galileia. E vai atravessar de norte a sul Israel. Até o sul de Israel. Tudo a partir do Monte Hermon. E o Rio Jordão, ao atravessar Israel, vai passar por regiões secas, favorecer a agricultura e o abastecimento de água para o pessoal beber. Tudo da geleira do Monte Hermon. O Monte Sião, o que é que Davi está se referindo? Ao Monte Hermon e ao Monte Sião. Dois montes distantes, 200 quilômetros um do outro. Mas um ajuda o outro. São diferentes. Um tem geleira na sua parte mais alta, o outro não tem geleira nenhuma, só tem calor. Ele é muito mais baixo. Mas um recebe o orvalho do outro, mesmo distância. O Monte Sião é pequeno, comparado com o Monte Hermon. Mas ele cumpre o seu papel, abrigando a capital da nação de Israel. É a cidade do rei. É a cidade do templo. É a capital da nação. Hermon é maior. É um monte maior. E cumpre o seu papel, alimentando toda a nação e o Monte Sião. Ele leva a vida para toda a nação, inclusive para o Monte Sião, que é menor que ele. Assim devemos ser uns com os outros. Salmo 133 fala da unidade entre irmãos. O Monte Sião e o Monte Hermon estão distantes, mas um ajuda o outro. Um coopera com o outro, cada um dentro do seu papel que recebeu de Deus. São diferentes, totalmente diferentes. Papéis totalmente diferentes. Mas se tratam com respeito, com carinho, com fraternidade. E executam o papel individual que Deus deu e era esperado de cada um deles. E assim trazia vida para toda a nação. No corpo de Cristo, qual membro é mais importante? O coração? Eu bombeio sangue para o corpo inteiro. O rim? Deixa eu gravar para tu ver como é que vai ser. O joelho? Tu já experimentou ter um problema nos ligamentos do joelho? Aí você vai ver a importância que eu tenho. O dente? Deixa eu doer aqui para tu me conhecer. E aí vai, cada corpo, cada membro do corpo se julgando melhor que o outro, mais importante. Cada um tem um papel. O coração bombeia o sangue para o corpo inteiro. Mas quem leva o sangue não é o coração, são as veias e as artérias. Se não tiver as veias e artérias, o coração pode bombear. Durante 30 anos vai sair uma gota de sangue para o corpo. É ele que leva o sangue com o oxigênio para todos os órgãos do corpo. Cada um cumprindo o seu papel. E o corpo fica saudável. Com vida. Todos têm um papel a executar e que todo o corpo depende do seu funcionamento. O sangue tem essa peculiaridade. O coração, o sangue é bombeado pelo coração, é levado pelas veias, pelas artérias. E ele próprio tem a sua função. Cada um cumprindo o seu papel. No corpo de Cristo, irmãos, todos nós nos completamos. Todos nós precisamos um do outro, como o corpo.
Você abre mão de alguma parte do seu corpo? Olha, tenho 2 braços, quero mais um braço. Não. Você abre? Você precisa do corpo. Eu preciso de você. Nós precisamos um dos outros. A vida do Senhor é derramada no corpo de Cristo. Se espalha entre todos os membros, assim como o orvalho do monte de Hermon que se espalha por toda a região. Vem do alto. A geleira vem do alto. O orvalho vem de cima para baixo, trazendo vida. Igual o óleo que é derramado na cabeça de Arão, vem do alto. Os dons, os talentos, as habilidades, os ministérios são dados pelo Senhor e estão espalhados por todo o corpo de Cristo. Não existe a igreja do eu sozinho. A igreja é um corpo, é uma família. Aí a gente vai no Salmo 88. O salmista mostra o Salmo 88, não vamos ler agora. Ele seguiu o mesmo salmista. Se isolou. Está lá no Salmo 88. E ele clama ao Senhor e diz que sua alma está cheia de angústia e sua vida próxima da sepultura. Está sentindo um cheiro de morte, porque ele se isolou de todos, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus conhecidos. E ele diz agora que está sem força, porque está se sentindo só. Ele se sente dentro de um abismo profundo. Ele se sente em trevas, porque ele está sozinho e a angústia está tomando conta dele. Por quê? Porque ele se afastou dos amigos, dos conhecidos, dos irmãos. Fechou-se em seu mundo, com seus pensamentos, com seus achômetros, com suas ideias, com suas vontades, com suas decisões, com suas escolhas. E no fim percebeu que sua alma estava aflita. E chegou ao ponto de sentir-se rejeitado por Deus no andar da caminhada dele. E ele disse que chegou a andar entre os mortos. Vai para a última aí. Isso é um mar morto. A geleira do Monte Hermon pega o orvalho e espalha ali por quase toda a nação. A geleira congela, forma o Rio Jordão, que forma o Mar da Galileia, que volta a formar o Rio Jordão e que atravessa todo o país. Todo mundo é abençoado, todo mundo recebe vida, todo mundo recebe a bênção do Senhor. Mas o Rio Jordão termina no Mar Morto, onde não tem vida. Podemos estar perto da bênção, sem receber a bênção. Perto da vida, sem receber a vida. E a vida está fluindo. Mas nem todos estão aproveitando. Nem todos estão enxergando. Nem todos estão crendo o que o Senhor está fazendo no meio do seu povo. Quando nos afastamos dos irmãos, o fluir da vida diminui em qualquer um de nós. Qualquer um. Não tem esse melhor que o outro. Todos nós vamos sentir diminuindo o fluir da vida do Senhor. Porque quando nos afastamos das relações com os irmãos, eu me afasto aos poucos da relação com Deus. Isso é uma consequência natural. Afastar-se dos irmãos que Jesus alcançou na cruz é experimentar um pouco da morte em vida. São os caminhos enganosos do coração, me afastando do fluir da vida do Senhor. Enganosos são os caminhos do coração, da lei de Jeremias. Os relacionamentos humanos bem vividos dentro do corpo de Cristo são sinais de que eu estou recebendo a bênção de Deus. É dentro do corpo de Cristo que flui a vida do Senhor. É ali que o Senhor derrama a sua bênção e a sua vida. A vida que me edifica, cura a alma, me amadurece e que torna a vida torna a minha vida mais leve, que a vida do Senhor está em mim. Eu passo a levar uma vida mais leve para cultuar meu Senhor, como a gente cantou aqui, como o Rei Davi. Eu quero com minha alma adorá-lo e exaltá-lo. Mas para isso, eu entender isso, eu tenho que estar com a alma leve diante do Senhor. E é quando a vida flui em mim, vai edificar outros, vai alcançar outros, socorrer outros, aconselhar outros.
Os cristãos não foram chamados de cristãos pela doutrina que pregavam, mas pela maneira que viviam e davam testemunho. Eles chamavam atenção porque se amavam uns aos outros. Está registrado na palavra. E Jesus tinha profetizado isso. O sentimento de família era claro e forte entre eles. Jesus avisou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ele está dizendo aos discípulos na última semana. E o que é que ele orou ao Pai? João 17, João 17, 21 a 23. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Não, 17, 21, isso. Para que todos sejam um. Essa é a oração de Jesus ao Pai. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Só unidade, foi o que Jesus falou. Isto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O Salmo 133 não está falando de um encontro social e passageiro entre irmãos. Não é apenas para fazer uma festa ou cumprir uma tradição. O salmista fala de uma união que nasce no coração de cada um, que nos deixa livres, alegres e proporciona momentos agradáveis. A união entre os irmãos é bom e agradável para Deus, agradável para nós mesmos, e pelo que a gente viu, agradável para o mundo. Muitos se renderam lá atrás, porque viam graça no meio dos irmãos. Foram conquistados sem palavra, porque o mundo via o amor entre os irmãos. O mundo precisa ver a igreja unida. Essa é a maior pregação do Evangelho. Muitos não têm se convertido, porque vê a desunião entre muitos que falam de Deus. Muitos filhos, filhas, pais, mães, parentes não se convertem, ou não se converteram ainda, porque nas suas casas só vê você que é membro de sua igreja, falando mal do seu pastor, falando mal dos seus irmãos, falando mal dos seus líderes, e você quer que ele se torne cristão. Lá dentro ele está dizendo: igual a ele, prefiro ir para o inferno. Pensem nisso. Quantos estão se afastando, não estão vindo para o Evangelho, estão com medo do Evangelho que você está mostrando a eles com a tua vida. Estou falando a partir de mim. O Salmo 133 nos convida para olhar para o óleo que vem do Senhor, que Ele derramou. O óleo da unção que vem do alto, que consagra, que dá vida, que nos une, que vem dele. O óleo do Espírito Santo que flui em nós e através de nós, produzindo a unidade do Espírito. É Ele que anda no meio da gente, produzindo a unidade. A unidade não é a uniformidade. O Espírito Santo não vai me tornar igual a nenhum de vocês. Não vai tornar nenhuma irmã igual a outra. Todos vão continuar diferentes. A unidade é a união entre os diferentes. E aí o Espírito Santo é o azeite, é o óleo que facilita o relacionamento entre os irmãos. A unidade ocorre quando o nosso coração se rende a cumprir a vontade do Pai. Sua preocupação agora é agradá-lo. Permito que o Espírito Santo trabalhe em mim e através de mim. E aí eu já não verei mais as diferenças. Mas a obra de Jesus na vida do meu irmão. O Salmo 133, enfim, nos convida para ver o orvalho da manhã. O orvalho que é distribuído pelo Monte Hermon
que ao ser compartilhado leva a vida, por mais distante e diferente que meu irmão seja de mim. O Orvalho do Monte Hermon nos ensina que a vida cristã só tem sentido quando vivida e compartilhada entre irmãos. É nessa maneira de viver a vida cristã que o Senhor ordena e derrama a sua bênção e a sua vida em cada um de nós. Somente na unidade vamos ver e experimentar a bênção e a vida de Deus se espalhando no nosso meio. A igreja, somente na unidade eu posso viver uma comunhão verdadeira e frutífera com Deus. Só posso ter o perdão de Deus se eu perdoo meu irmão. Isso vem do Senhor. Não posso dizer que amo a Deus se não amo meu irmão. Não posso tratar Deus como pai se eu trato mal quem é filho dele, que pagou o mesmo preço na cruz pela vida dele e pela minha. Fica em pé, irmãos. Amém. Glória a Deus. Segunda-feira, foi terça-feira. Eu vinha meditando já uns 2 dias em outro trecho, quando Deus me trouxe aquela mulher para falar ali no meu coração. O Senhor não nos chamou para gostar de pessoas. Porque, Israel, se a minha missão é gostar, eu vou escolher. E vou escolher até certo ponto. Então não me satisfaz, pode sair. Não sai mais não para mim. O Senhor nos chamou para amar, porque Ele nos amou primeiro. Porque eu, no lugar de Deus, eu tinha dizimado a humanidade todinha.